A paz do Senhor Jesus, queridos professores, alunos envolvidos com a escola bíblica dominical, aquele que é apaixonado e é um grande entusiasta, né, de tão valorosa é a nossa EBD. Nós estamos na nossa segunda lição desse trimestre, onde nós estaremos estudando acerca de missões, e a segunda lição ela será ministrada em cada sala no dia 12 de julho do ano corrente, e tem como título: A porta da fé se abre entre os gentios. E aqui eu gostaria já de compartilhar com os amados acerca do texto áureo, e nós iremos assim fazer uma breve reflexão em relação a Atos capítulo 13 e o versículo 47, que diz a seguinte expressão: porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Muita gente, eles acreditam-se que o evangelho ele já foi pregado em todo o mundo. Para a época, sim, mas a gente ainda tem muito ainda ao que pregar, principalmente em relação àqueles que ouviram e entenderam e que seguem meio que de forma solitária em relação a esse evangelho. A princípio pode até soar estranho, mas no decorrer da lição a gente vai ver que existem muitos entraves ainda. Existiu na época e existe hoje, principalmente no meio do povo de Deus. Não há um consenso, não há uma linha tênue, cada um que meio que puxa um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas não é o fórum para esse debate. Isso é somente uma breve reflexão acerca do nosso compromisso como cristãos, como alunos da palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar os amados também para que pudéssemos refletir um pouco sobre a verdade prática. Na verdade prática diz o seguinte: o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. E eu gostaria de chamar aqui para um grifo: o propósito de Deus. Quando entendemos que o evangelho, o propósito de Deus é que todos tenham acesso a este evangelho. Este evangelho, não o evangelho camuflado ou inchado ou mascarado, mas o que a Bíblia fala em relação a Cristo. O que é que ela nos revela em Cristo? Qual é a plena vontade de Deus em Cristo? Qual é o pleno mover de Deus em Cristo? Isso é muito importante a gente entendermos. Essa lição ela tem como alguns objetivos e se destaca aqui em 3. O primeiro objetivo da lição é que o aluno ele deve entender o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. Esse é o primeiro objetivo. Ele deve compreender a importância do avanço da missão a partir de Chipre. O que aconteceu ali e o que houve para mover o evangelho da forma que foi movido. O segundo ponto interessante é revelar ao aluno o impacto do evangelho. Quando o evangelho de Cristo chega, que ele entra, o que ocasiona na vida das pessoas. E isso é importante a gente esmiuçar bem, a ponto de entendermos o real valor do evangelho. E o terceiro é fortalecer o aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. O que aconteceu ali que não desmotivaram ele? E aqui eu vou fazer um grifo pessoal.
O que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que ele enfraquece a nossa fé, ele nos desanima na caminhada, eles impedem a nossa forma de expandir um pouco mais. Às vezes, por um simples acontecimento, a gente deixa logo de caminhar e para de ir e começa a colocar desculpa, né? Mas na verdade o motivo é nós temos que ter uma maturidade como cristãos de saber observar e entender. E vamos tentar de forma clara e objetiva cuidar de alguns pontos da lição, trazendo sempre um contraponto histórico e atual para que nós possamos compreender a aplicação da palavra em nossas vidas. A palavra-chave da lição é missão. O primeiro ponto da lição é a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Mas antes da gente entrar no primeiro ponto dessa lição, você aí em casa, meu professor, meu aluno, pegue sua Bíblia, abra em Atos, capítulo 13, do versículo 44 ao 52. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Eu não vou ler aqui, mas eu gostaria que você pudesse ler em casa, meditando paulatinamente em cada versículo, como se estivesse fazendo uma refeição, né? Se alimentando, né? Se fartando da palavra de Deus. Vamos fazer isso, meu professor, meu aluno da Escola Bíblica Dominical. Voltemos aqui ao primeiro ponto. A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O envio missionário e o avanço da palavra, conduzidos pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé, eles partiram da Antioquia e desceram na Seleucia e navegaram rumo a Chipre. A gente percebe aqui que, primeiro, eles não foram por conta própria, eles não decidiram aleatoriamente, eles foram movidos pelo Espírito de Deus. E quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus, nós somos movidos pela vontade de Deus. O que acontece muitas vezes é que não compreendemos bem a missão. Cada comunidade constituída, fundada, cada igreja, como queiram chamar, nós estamos falando aqui da igreja local, não da igreja a noiva do Cordeiro, mas da comunidade cristã. Cada comunidade constituída por Deus, ela tem uma missão. E o pastor, o sumo sacerdote, ele, em oração, Deus mostra a ele o obreiro que vai para determinado local. Cabe ao obreiro ele também orar e perguntar a Deus qual é a missão que Deus tem para aquela comunidade. O problema é que muita gente então não estão mais orando, não estão mais buscando. Cada comunidade constituída, ela tem um propósito de existir, ela não é aleatória. Deus, quando constitui uma comunidade, uma igreja, ela tem algumas finalidades. Umas, elas são muito abençoadas financeiramente e usa-se esse recurso para a expansão da obra. Outras é para o combate às coisas ilícitas. E aí cabe ao obreiro ter essa sensibilidade de entender qual é a missão dele ali. O que é que Deus quer para aquela comunidade. Então ali muitas vezes ele chega no local, aí diz, mas Senhor, que obra difícil, que obra estreita, que obra espinhosa. Mas quando Deus começa a mostrar a ele
o propósito que ele está ali, e ele vê os frutos do trabalho rendendo, e aí ele percebe e ele entende a missão daquele local ali, e a obra começa a expandir. Então, o obreiro ele tem que ter isso. Então, Paulo e Barnabé, em oração, eles são direcionados pelo Espírito. E eles não foram para qualquer lugar. Eles foram para um local onde existia uma necessidade de se ouvir o genuíno evangelho. Por quê? Eles foram para uma comunidade de judeus. E ali eles começam agora a ensinar acerca de Jesus. Mas não eram qualquer judeus. Eram os judeus que tinham adotado para si o pensamento e a filosofia grega. Eles tinham mergulhado em vários tipos de conhecimento e agora eles estavam ali filtrando, aproveitando o que tinha. Então, quando Paulo e Barnabé chegam, eles começam a perceber agora uma necessidade de mostrar Cristo dentro das Escrituras. Então, quando nós temos essa necessidade de mostrar Cristo dentro das Escrituras, logo aqueles conhecimentos superficiais, eles são esclarecidos. E isso é importante. Então, o ponto que eles chegam anunciando, e logo ali começa o Evangelho a tomar uma proporção gigantesca. Mas, ao chegarem lá, que era a terra natal de Barnabé, eles foram para a sinagoga, cumprindo-se ali um princípio missionário, que eles tinham ali, Deus tinha colocado no coração de Paulo, que eles iriam começar pelos judeus, mas não era qualquer judeus, assim como eu falei anteriormente. Em Romanos capítulo 1 e o verso 16, que é um dos textos aqui citado pelo comentarista, diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. O segundo ponto da lição, houve ali um confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Existia ali em Pafos, os missionários eles enfrentaram um grande desafio. Existia um homem chamado Bar Jesus e ele era um mágico revestido de um falso profeta. E existia também um homem chamado Sérgio Paulo, um Pôncio, um governador daquela ilha. E era um homem que estava se inclinando para ouvir o discurso de Paulo e Barnabé. E o Bar Jesus, ele meio que envenenando, colocando dúvida, trazendo ruídos. E aí a gente percebe que não é muito diferente dos dias atuais. Não é muito diferente dos dias atuais. E foi preciso Paulo repreender com tamanha autoridade e dizer: olha, você vai ficar cego, vai ficar sem enxergar. E quando o Pôncio ele vê aquilo, ele dá mais credibilidade, porque a missão, quando Deus dá completa. Não é só anunciar o evangelho, mas são também as ferramentas para destravar esse evangelho. Não é que Deus ele queria cegar, ou queria matar, ou queria judiar esse pensamento. É um pensamento retrógrado ao que a palavra nos ensina. Mas foi preciso tomar uma postura mais sólida em relação a isso, para que o evangelho tivesse mais credibilidade, pois era decisivo esse evangelho, ele ter boa repercussão ali, para que ele pudesse expandir. Mas isso, ele não ficou 100% de bom grado. O terceiro subponto da nossa lição, ela vai dizer o seguinte: confiando no poder transformador do evangelho. O encontro em Pafos revela que o evangelho propõe barreiras sociais e espirituais
Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas, o testemunho, a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma a mente, coração e vida. A palavra ela transforma a mente, coração e vida. Então a palavra ela tem que entrar nessas três áreas. O coração aqui, ele não é a bomba sanguínea, mas ele é o campo da razão, ele é o centro de onde guardamos os nossos melhores tesouros, a nossa lucidez. Então Paulo ele trata de tal forma que a vida, o coração, eles têm que estar muito bem alinhados ao bom testemunho, a saber o que realmente pode ser produzido. O segundo ponto da nossa lição é a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. O primeiro subponto ele vai tratar que é a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levando-se na sinagoga, Paulo dirige-se aos judeus e gentios, tementes a Deus, e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Então ele puxa ali meio que um longo sermão, mostrando que em cada etapa da história de Israel, Jesus esteve sempre presente. O Messias sempre esteve presente. O Cristo sempre esteve presente. E ao ponto das escolhas que foram feitas, não foram feitas aleatoriamente. Toda ela teve um propósito de existir. Então, a ortodoxia, ela trava, muitas vezes, um entendimento para algo novo. E era isso que Paulo estava tentando levar para aquela comunidade helenística. Eles já tinham absorvido muita coisa dos gregos, promovidos através do que Alexandre o Grande tinha promovido, e eles utilizavam não mais os escritos no original, no hebraico, no aramaico. Eles utilizavam ali a Septuaginta. Eles utilizavam a tradução da palavra. E eles utilizavam em um idioma grego. Então era preciso Paulo mostrar a ele as bases do evangelho que parece a princípio ali que eles tinham esquecidos ou tinha colocado à parte. Segundo subponto, ele vai falar sobre a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro judeu e depois gentil, Paulo inicia sua pregação na sinagoga. Contudo, em Antioquia na Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Veja que coisa. O povo estava tamanho a ponto de rejeitar o evangelho. E Paulo ali ele se entristece, por saber que o seu povo, judeu, estava rejeitando o evangelho. Quando Paulo ele começa a ministrar e a ensinar, houve uma ruptura de entendimento a ponto de uns ficarem a favor e os outros ficarem contra. E o resultado era aqueles que estavam contra, eles começam agora a apedrejar a Paulo. Então, a gente percebe que muitas vezes nós somos também apedrejados por expor o nosso pensamento, o nosso entendimento, por uma ótica muitas vezes ou algumas vezes um pouco diferente da dos demais, e nós somos pressionados a sermos impedidos de pensar. Muitas vezes nós somos vedados o direito de refletir sobre algo, ou somos criticados por pensarmos um pouco diferente dos demais. Nós somos muitas vezes movidos a sermos semeadores do mesmo.
E isso faz com que criemos um vínculo que impede o pleno entendimento do que verdadeiramente é o Evangelho. O Evangelho ele não foi criado para estar dentro de quatro paredes. Ele foi criado e gerado por Deus para ser expansivo para todas as nações, tribos e línguas, independente de qualquer coisa. Então a gente vê que o Evangelho de Cristo ele é tão poderoso que ele vai esquadrinhar N coisas. Mas aqueles que estão ali a defender, a militar a causa do Evangelho, ele vai sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de perseguição. Então, isso faz parte da obra de missões. Às vezes a gente acha que fazer missões é ir para um paraíso, é estar bem, é ficar sentado, é olhar para o mar. E eu sinto muito para esses que pensam dessa forma, que missão não é isso. Missão é você se aprofundar e entender qual é a mission day de Deus. O que é que Deus quer para a igreja dele? O que é que Deus determinou para a igreja dele? Qual é o propósito de Deus para a igreja dele? O que Deus quer para a igreja dele? Quais são as mudanças que Deus está trazendo para a igreja dele? O que Deus realmente quer para a igreja dele? Observe que a igreja não é nossa, é dele. E muitas vezes a gente trata como se fosse uma casinha de porcelana que nós ajeitamos ali, minha casa. Ou como muitos hoje utilizam o termo, casa de Deus. Mas será que realmente é casa de Deus? É algo a ser refletido em cada sala com seus alunos. Eu não estou aqui trazendo uma divisão ou uma ruptura, somente um pensamento para que nós possamos adentrar mais na verdadeira missão do Evangelho. O terceiro ponto da lição, ele vai tratar sobre a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Icônio é testemunho ousado do enfrentar a oposição. Veja que interessante. Em Icônio, Paulo e Barnabé, eles entraram na sinagoga e anunciaram o Evangelho com tal convicção, isso é o que o comentarista ele traz, com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígio, dando o testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se em uma conspiração. Então, apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários eles se retiram para Listra, não por medo, mas por prudência. Então a gente percebe que, em direção ao que Deus queria, ali já tinha consumado o tempo que Paulo estava. E é de entristecer porque eles poderiam receber com aplausos, com fogos de artifício, mas não. Eles resolveram retribuir com pedras. Vê que a obra missionária não é uma obra tão fácil. O segundo subponto ele vai trazer que Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Então você vê que Paulo ele chega, realiza um milagre, que na verdade o milagre foi Deus que operou através dele, porque nós não fazemos nada senão aquilo que Deus ele nos conduzia a fazer. Então a gente vê por aí hoje muitos homens e mulheres dizendo, e eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade não são nada. São nada. São Bar Jesus, encantadores de pessoas. Mas Paulo aqui, movido pelo Espírito de Deus, ele cura um aleijado de nascença. Olhe que esse aleijado aqui ele não ficou depois de adulto, ele ficou de nascença, que é um milagre difícil de fazer para um homem normal, para um homem natural. Então, quando eles verem aquilo, eles começam agora a endeusar Paulo. Não, aqui não, olha, eu não sou nada. Viu?
quem é Jesus. Eu quero que vocês olhem para Cristo. Agora, se vocês quiserem me dar crédito para ouvir o que eu tenho para dizer, a gente pode, sim, conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. E Paulo aproveita aquela deixa, rejeitando ali a idolatria, e anuncia o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Veja que interessante. A oportunidade que ele teve. Será que nós também temos aproveitado as oportunidades que Deus ele tem nos dado? Será que nós temos cultivado aqueles momentos que Deus tem nos concedidos para falar um pouco do amor de Cristo e a forma transformadora dele em nossas vidas? Deus continua mesmo. Ele continua operando prodígios e maravilhas. Em Derbe, os frutos que brotam da perseverança. Em Derbe o Evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados. Ali, aos discípulos serem formados, surgem ali novas comunidades, novos centros de aprendizagem, de pessoas que estavam ali movidas agora a aprender um pouco da palavra de Deus. Mesmo após a perseguição, sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé, e a obra missionária prossegue por suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então, o mesmo Espírito que convoca Paulo e Barnabé para a obra, dar a ele a direção, põe no local certo, remove no momento certo, leva para outras pessoas. Então, quando a palavra ela encontra um solo fértil, ela frutifica. Quando a palavra ela encontra um abrigo, ela frutifica. E onde é esse abrigo? No nosso entendimento, na nossa razão, na nossa compreensão de quem é Jesus e a importância do Evangelho para nossas vidas. A conclusão da lição, ela vai trazer o seguinte: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades de onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos a estabelecerem presbíteros. Depois, apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrirá aos gentios a porta da fé. A missão continua, porque graça produz sentença e abre caminhos onde parecia impossível. Eu sou um gentio, acredito que você também. Então, o Evangelho ele chega, encontra abrigo, encontra respaldo, pessoas que deram a verdadeira importância. Esse Evangelho ele frutifica e ele se expande e é uma semente contínua, porque vai passando de um para o outro. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e transformadora, e ela ainda continua com a mesma intensidade na qual ela foi constituída desde o princípio, trazendo à existência muitas vezes aquilo que não existe. A palavra de Deus é a única palavra que move montanhas sem tirar um monte do local. A nossa fé, ela passa a ter melhor compreensão quando conhecemos ao Deus que nos chamou, ao Deus que nos move para tão grande obra. Que Deus possa despertar em teu coração o desejo de ser um missionário. Mesmo que você não consiga ir para outros países, atravessar continentes, mas que você possa ser um missionário na rua que você mora, na escola que você estuda, no trabalho que você exerce ali a sua profissão, na faculdade que você está buscando uma formação, que você possa ser luz onde for, que você possa levar um pouco de sabor para vidas que precisam tanto do verdadeiro Evangelho. Não um Evangelho inchado,
não um evangelho pincelado, mas o evangelho de esperança, de fé, de transformação, de acolhimento, de bondade, de generosidade, de perdão, de vida, de paz. Querido professor, querido aluno, isso foi um breve resumo. Claro que em sala você vai poder explorar muito mais, tem muito mais detalhes, tem um contexto histórico maravilhoso, tem um contexto de uma aplicação da fé excelente, e cabe a você, querido professor, ser um facilitador para o seu aluno. Chancele nele o desejo dele compreender mais as Escrituras, dele entender melhor o Evangelho e dele querer ser um missionário. Sejamos todos missionários de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.